Você já parou para pensar sobre a sua velhice? Ou até você planejou como vai ser a sua terceira idade? Eu quero ouvir o que o pastor Hernandes tem a falar sobre isso. Esse é um dos nossos temas de hoje. Já pus o pé lá dentro, viu, Tiago? Verdade? É, varão. A gente não acha isso, não. Acho não, né? Não. Eu também me vejo como um menino. Agora, quando eu olho no espelho, aí não tem mais jeito. Tá cedo para falar disso ainda, acho, hein, pastor? Tá certo. Além desse tema, tem também uma mini aula de Bíblia para você. Então, fica aí que a gente vai começar um Trocando Ideias inédito. Pegue seu cafezinho, seu refrigerante, seu chá, depende da idade que você tem. Se você está na terceira idade, acho que é melhor um chazinho, né? De mais camomila. Tranquilo. Erva doce. Não é? Seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Obrigado. É uma honra estar aqui com você, viu? Vamos trabalhar, pastor? Bora. Eu vou para a pergunta do Marcelo Lemos. E é a seguinte, pastor, acerca de Romanos 1, como podemos entender que Deus entrega algumas pessoas a uma disposição mental reprovável e como isso acontece? Qual o significado dessa passagem bíblica, pastor? Ô Tiago, esse é um dos textos mais graves e solenes da Bíblia. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Às vezes as pessoas querem passar a ideia de Deus como um Papai Noel, um velhinho bonachão. Mas Deus é santo, Deus é justo. E Deus não pode olhar o mal e ter prazer no mal. A ira de Deus se revela do céu. Contra quem? Contra toda impiedade e perversão. Impiedade tem a ver com pecado contra Deus, perversão tem a ver com pecado contra o próximo. Os homens, Tiago, não rejeitam a verdade por questões intelectuais, mas por questões morais. A afirmação que eu vou fazer aqui é soleníssima. O ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. Os homens detêm, sufocam, afogam a verdade por causa da injustiça. Eles não querem se submeter, eles se rebelam, por isso eles sufocam a verdade. O texto prossegue e diz que os atributos de Deus podem ser conhecidos, estão aí, vistos naquilo que Deus criou. Porque, ou porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças a Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e mais, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E Paulo vai dizer que esta intelectualidade rebelada contra Deus vai desembocar na idolatria e mudar a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagens de homem incorruptível, bem como de aves, de quadrúpedes, de répteis. Então Deus é colocado na figura de um ser humano, de uma ave, de um quadrúpede e de alguém que se arrasta no chão. Por isso, está escrito, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então, veja bem, sufoca a verdade, rejeita a verdade, achando que é sábio, virou louco, entra o processo da idolatria, e a idolatria desemboca em quê? Na perversidade moral. Homem com homem, mulher com mulher. Deus entrega. Sabe o que Deus está dizendo? O homem quer avançar no pecado, pisando no acelerador, Deus pisando no freio, Deus pisando no freio, Deus pisando no freio, o homem pisando no acelerador. Chega um momento que Deus diz, é isso que você quer? Deus tira o pé do freio. E o homem então acelera rumo ao desastre. Então toda essa perversão da sociedade, da iniquidade, que Paulo diz aqui, homem com homem, mulher com mulher, é a manifestação do juízo de Deus no tempo. É isso que você quer? Então vá fundo. Então experimente. E a sociedade vai se corrompendo, e ele diz, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza.
Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso é gravíssimo, mas é o juízo de Deus àqueles que não querem a verdade de Deus. Então tá aí, Marcelo, a sua pergunta respondida. Para você que está assistindo a gente e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, as pessoas mandam perguntas para nós e nós respondemos aqui, temos a ajuda do reverendo Hernandes. E como que você está aí de repente pensando, puxa, eu queria perguntar uma coisa aqui a respeito da Bíblia, como é que eu faço? Assim como o Marcelo fez, manda um e-mail para nós, trocandoideias@lpc.org.br. Simples assim, manda e-mail para cá, a Juliana vai receber e ela vem diretamente para cá e a gente conversa com você, tá bom? A próxima pergunta é da Raquel. E é uma pergunta muito inteligente, pastor. Olá. Pastor, como Satanás consegue tentar a todos no mundo se ele não é onipresente? Esse é um fato muito curioso. De fato, onipresença é um atributo exclusivo de Deus. Satanás, antes da sua queda, era um anjo, um querubim da guarda. Segundo Apocalipse, Tiago, capítulo 12, verso 4, quando houve a queda no mundo angelical, se nós entendemos corretamente, ele arrasta consigo 1/3 das estrelas, que é uma terminologia usada para anjos. Então, no mundo angelical foi criado por Deus, 1/3 cai, se transforma em demônios, seres malignos, perversos, que nunca serão restaurados. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o diabo, Satanás, não está sozinho, ele tem um exército a seu comando. É a ordem da desordem. Então tem o diabo liderando, tem no texto que diz assim, principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Então há uma hierarquia de poder, há uma resistência maior e menor. E Mark Lloyd Jones trabalha muito bem isso no seu livro Combate Cristão. Então, é claro que o diabo não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, mas ele não está só. E é claro que quando você fala num ser espiritual, a dimensão dele de atuação é muito maior do que a de um ser humano que tem um corpo físico limitado a uma geografia definida. Mas a Escritura nos diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É a Bíblia que diz isso, e nós temos que nos acautelar, porque este inimigo é maligno, é perverso, ele é mentiroso, ele é assassino, ele é o pai da mentira, ele é o leão que ruge, ele é a serpente que ataca, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Vamos em frente, seguindo com Trocando Ideias, nós temos então a pergunta do Carlos Gomes, que é aquela que a gente começou a falar no comecinho do programa. Pastor, eu tenho medo da velhice, de viver sozinho e até mesmo pelo fato de doenças e fraquezas do corpo. E a pergunta do Carlos é, como envelhecer bem e sem neura, pastor? Bom, me permita, Tiago, iniciar essa resposta evocando Dr. Billy Graham, o maior evangelista do século XX. O último livro que ele escreveu, ele disse assim, a velhice não é para os fracos. Eu gostei da resposta dele. Agora, ninguém quer morrer velho, ninguém quer morrer jovem, não é verdade? É verdade. Eu só acho, Tiago, que algumas expressões que a gente usa hoje não são verdadeiras. Tem muita gente que querendo, assim, dar uma ajudazinha, dar uma forçadazinha. A velhice é a melhor idade. Não, eu não acho que é a melhor idade. Nem a Bíblia diz que é a melhor idade.
Se você for examinar a velhice lá em Eclesiastes, capítulo 12, ele compara a velhice como uma casa que está desmoronando. A casa está desmoronando. Complicado, hein? Complicado. Então, é natural, gente, tem que entender isso. O corpo fica mais fraco, as pernas bambas, os joelhos trôpicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E eu costumo brincar num sermão meu que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Então, dizer que a velhice é o melhor tempo não é verdade. Não precisamos enganar as pessoas com isso. Agora, a velhice é uma coisa fantástica. É tempo de sabedoria. É tempo de discernimento. A Bíblia diz que os velhos podem ser cheios do Espírito Santo e eles podem ter visões. Por que a Bíblia diz que o velho pode ter sonhos e visões? É porque, normalmente, uma pessoa velha fica contando as histórias do passado, as vitórias do passado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você é como um Caleb da vida, que com 85 anos quer conquistar Hebrom, quer conquistar uma montanha, quer conquistar coisas, tem sonhos a realizar, tem projetos a fazer. Eu disse para você no começo do programa que eu já estou com um pé lá. Estou com 64 anos, aqui no Brasil, a partir dos 60, você já não precisa, você pode ter prioridade nas filas. Mas eu só sei a idade que eu tenho quando eu me olho no espelho. Eu tenho sonhos de 20 anos, tenho projetos para fazer, tenho coisa para realizar. E eu tenho fôlego de jovem. Eu não tenho força de jovem, mas fôlego eu tenho, vontade eu tenho, coragem eu tenho, disposição eu tenho. Eu trabalho 3 expedientes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Trabalho é verdade, a gente acompanha e é verdade isso. Obrigado, Tiago. Eu levanto cedinho e vou dormir todo dia, 11, meia-noite. E eu chego em casa, eu não sei ficar parado sem fazer nada. Então, é possível você ter uma velhice linda, maravilhosa, sem amargura, não tem que você ter medo, gente. Se a doença chegar, Deus vai te dar graça. Agora, não fique amargo, não. Não fique azedo, não. Não murmure, não. Olha para a vida com entusiasmo. Aliás, viver é um privilégio. Todo dia a gente devia acordar e falar, é hoje, é hoje, é hoje. E você está animado, e coisas inéditas vão acontecer, coisas boas vão acontecer. Aproveite as oportunidades, ame a sua família, seja uma bênção na sua família, produza no reino de Deus. Eu acho que a velhice fica encantadora. Até o dia que Deus chamar, mas quer chamar, nós vamos ser promovidos. Aí não tem choro, não tem dor, não tem lágrima, vão ter um corpo novinho, sem briga, nem com a balança, nem com o espelho. Vai ser uma coisa fascinante. Até por aí. Muito bem, pastor Hernandes. O nosso tempo esgotou, eu não vou falar mais uma palavra no programa de hoje, a palavra é toda sua. A gente tem que falar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pois é. Vamos lá, pastor. Gente, se você quiser aprender a envelhecer com doçura, a Igreja de Pinheiros vai te ensinar. Venha para cá, nós queremos ajudar você na sua caminhada cristã. A igreja é uma igreja viva, dinâmica. O pastor Erival é um homem de Deus, um pregador maravilhoso. Eu estou lá com ele, com um pastor colaborador, uma equipe pastoral maravilhosa. Queremos cuidar de você e da sua família. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a nossa programação pela IPP-TV. Aliás, se você não se inscreveu no canal do YouTube da igreja, faça isso. Vai ser uma grande bênção para a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Um grande abraço. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.